Se você fez faculdade de administração ou marketing, com certeza você já ouviu falar Fordismo, mas eu tenho certeza que, assim como eu, você não ouviu nem 10% do que de verdade é Fordismo. Eu li a autobiografia de Henry Ford e vou te contar aqui nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Marketing Sem Censura. Meu nome é Roberto Gaspar e hoje eu vou falar sobre a autobiografia de Henry Ford. Queria abrir o vídeo falando uma frase que eu ouvia muito no quartel: a história é contada por quem ganha a guerra. E nesse caso, quem ganhou a guerra foram os capitalistas, diferente da ideia que Henry Ford aplicava. Eu trouxe aqui 5 pontos para você entender o que eu quero dizer sobre filosofia do Henry Ford, que não tem nada a ver com aquela homem-máquina que a gente fica acostumado a ver. Espero, depois de falar esses 5 pontos, você leia a história dele também, pegue o livro para ler. Não é um livro muito grande, são menos de 300 páginas, vale a pena, é um livro bem completo, muita informação, principalmente para quem trabalha com gestão de um modo geral. Então, como primeiro ponto, é a visão que ele tinha a respeito das pessoas dentro do sistema capitalista. Ele entendia que a empresa servia à sociedade, e não o contrário. Não era a sociedade que tinha que dar lucro para a empresa. A empresa que, de certo modo, tinha que prestar um serviço e dar lucro para a sociedade. E isso se refletia na gestão que ele fazia com as pessoas. Ele foi uma das primeiras empresas que começou a pagar bem para os seus funcionários. Inclusive, ele não gostava dos sindicatos, não era porque ele não gostava dos colaboradores ou porque ele escravizava os colaboradores. É porque ele entendia que os sindicatos pensavam de um jeito que não fazia sentido para ser lucrativo para o colaborador. Os sindicatos queriam 2 pessoas trabalhando onde só precisava uma. Na visão do sindicato, 2 pessoas estavam empregadas. Na visão da Henry Ford, uma pessoa ganhando o salário de 2. E ele era ainda adepto a não ter hora extra. Então, essas visões que a gente tem aí, Google, que a pessoa trabalha pra caramba, produtividade e tal, se a gente for pegar o que Henry Ford fazia, não tem nada a ver com essa produtividade que é vendida hoje em dia. E ele entendia que a empresa dava lucro para a sociedade. Então, por exemplo, quando a empresa dele começou a dar lucro, ele reteve esse dinheiro e ele foi comprando as ações para que ele fosse o único acionista e pudesse implementar as ideias dele dentro da empresa sem que os outros acionistas ficassem olhando com o olho gordo em cima do dinheiro. E aí ele conseguia fazer carros melhores e mais baratos, além de pagar mais para os seus funcionários frente à concorrência. Então, no modelo dele, essa visão era muito efetiva e principalmente não é um modelo teórico, é um modelo prático, que funciona. E para isso funcionar, ele tinha que otimizar a produção. Então ele cortava não no salário das pessoas, não no preço, aumentando o preço dos produtos. Ele cortava os excessos dentro da empresa. Então, se algo podia ser mais perto para poupar tempo e, com isso, fabricar mais carros, ele colocava mais perto. Ele pensava no tempo que as esteiras rodavam, ele pensava na altura para ser mais fácil das pessoas mexerem. Enfim, era uma constante otimização. Ele mesmo fala que todos os dias ele aumentava ou melhorava a produtividade em algum aspecto dentro da empresa. E não era só ele que pensava isso. Os colaboradores também eram estimulados a pensar nessa produtividade o tempo todo, inclusive dando sugestões de como melhorar. Ele, dentro do livro, fala de algumas pessoas que ajudaram a melhorar os processos dentro da empresa. Falando de gestão de pessoas, o terceiro ponto é a hierarquia que ele estabelecia dentro da empresa. Ela era bem achatada. Ele entendia que cargos e nomes e hierarquia era muito mais voltado para inflar o ego e criar cadeias dentro da empresa, onde as pessoas iam se reportando e criando aquela coisa, não, vou falar com ele para ganhar uma vantagem, porque ele é meu chefe, etc., do que efetivamente para ser mais produtivo. Então, era uma hierarquia, digamos assim, achatada, de propósito, para que houvesse menos essas interrupções do chefe. Não posso falar isso, porque aí, imagina, né? Hoje em dia, se você for pensar nas hierarquias, ou tem o estagiário que vai falar com o analista, que vai falar com o coordenador, que vai falar com não sei o quê, que vai falar até chegar no dono da empresa, a história ou já morreu ou já mudou completamente, e às vezes era algo que o analista lá, que o estagiário percebeu que poderia ter sido melhorado para a empresa. Então, para evitar isso, Henry Ford achatava essa hierarquia, digamos assim, e eliminava essa nomeação de cargos e essas coisas todas. O quarto ponto, falando agora sobre produtos que ele fabricava, ele era contra a política que algumas empresas até hoje, inclusive de tecnologia, seguem, que é fabricar um novo produto para tornar o do ano passado obsoleto. Ele era contra, ele achava um absurdo fabricar um carro esse ano com peças que não fossem compatíveis para a manutenção do carro que foi vendido ano passado.
Inclusive, ele fazia melhorias nos carros e conseguia reduzir o preço dos carros. A gente pega hoje empresas como Apple, como Samsung e entre outras tecnologias, principalmente, até mesmo as próprias montadoras fazem isso, e elas lançam um carro novo ou um celular novo com uma tecnologia embarcada um pouco melhor e um preço muito mais alto, tornando o antigo obsoleto. Então, isso é uma política que ele achava muito ruim para dentro da sociedade como um todo, e com certeza é, mas que infelizmente, como eu disse no começo do vídeo, a história é contada por quem ganha a guerra. Quem ganhou a guerra foram os capitalistas, a galera da grana, ele era contra banqueiros, enfim. Se você ler o livro, você vai entender muito da filosofia, que faz sentido e que é uma utopia, de certo modo, mas que vale a pena ser entendida para a gente poder conseguir ajustar dentro da nossa sociedade. Então, esse modelo, essa forma de pensar de o produto do ano seguinte vai ser mais caro, ele também era contra. E como quinto ponto, trazendo essa questão da utopia, que eu comentei, ele tinha uma visão de mundo que, infelizmente, não aconteceu. Ele era contra os banqueiros, da forma com que os banqueiros trabalham até hoje, ele era contra essa questão da exploração do trabalho, enfim, ele tinha uma posição muito clara a respeito da inclusão social de pessoas com necessidades especiais dentro da empresa. Inclusive, ele fala, né, no livro uma história, não vou contar muitos spoilers, eu prometo, mas só contar essa história. No livro ele fala de um setor que uma pessoa com deficiência visual foi colocada e teve uma produtividade muito melhor. E em pouco tempo ele percebeu que pessoas com deficiência visual conseguiam fazer aquela função melhor do que pessoas que enxergavam. Então ele colocou pessoas com necessidades especiais dentro da empresa, ele tinha setores completos formados por isso, sem que houvesse essa necessidade de legislação de inclusão social. Ele entendia que a empresa era para servir a sociedade e não o contrário. O livro, como eu falei, ele é muito bom. Ver a história na visão do Henry Ford foi bem interessante para mim, enquanto líder, enquanto gestor de equipes. Espero que você aí leia o livro, aproveite bastante os conhecimentos dele. Espero que você faça também, se necessário, mudanças dentro da sua empresa. Fala com o seu chefe, fala com seus subordinados, fala com as pessoas, reduza as hierarquias para que você possa conversar com todo mundo. E depois que você lê o livro, conta aqui nos comentários. Por favor, inscreva-se no canal para continuar assistindo, para continuar recebendo notificações sobre os novos vídeos. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!